Bom dia a todos. Eu vou optar por falar em pé aqui para poder olhar os meus próprios slides melhor. Eu quero, primeiramente, agradecer a oportunidade de compor a mesa e, especialmente, participar desse estudo, né, proposto e financiado pela OIT, né, que tem também o caso do Chiquito e o caso né, de confecções que o Israel está também coordenando. Muito bem. Eu vou começar chamando a atenção um pouco aqui para a própria localização desse arranjo no Rio Grande do Sul. Né? Lá no vermelhinho, ali tem o estado do Rio Grande do Sul, né? O estado mais ao sul do Brasil. Há um destaque para todos os municípios que compõem esse APL que fica na Serra Gaúcha, né? Bento Gonçalves, então, é considerado a cidade polo desse arranjo. Eu dei um destaque ali embaixo ao indicador de... a gente, na verdade, usa no Rio Grande do Sul mais o IDESE, né? Que é calculado pela Fundação de Economia e Estatística, e não o IDH, mas vai ao encontro dele para mostrar como o IDESE dessa região da Serra é um IDESE alto, né? Na verdade, essa região do nosso estado é uma região considerada mais desenvolvida, né? Bastante industrializada e, no geral, condições e qualidade de vida nessa região é bastante boa. Aqui eu dei um destaque para uma do chão de fábrica de uma das grandes empresas lá dessa região, né, para mostrar que, na verdade, assim como outros setores tradicionais, é ainda bastante heterogêneo. Né? A gente tem uma realidade de empresas de porte médio e grande, com sistemas hoje em dia bastante automatizados. Nós temos ainda maiormente número de estabelecimentos, empresas de micro e pequeno porte, né? Mas que a pesquisa empírica tem mostrado que também nesse período de 20 anos avançaram muito para a incorporação de equipamentos e, de certa forma, uma automatização. Eu coloquei aqui vamos dizer assim, um pouco um exemplo do produto, né, que hoje em dia esse APL ele é conhecido por produzir, né? Ao longo do tempo foi se evoluindo para esses chamados móveis planejados ou modulados, né? Que são elaborados a partir de painéis de madeira reconstituída, MDF particularmente, são produções seriadas. Aqui eu apresento alguns dados da RAIS, né, com relação ao comportamento nesse período 2006, 2015, né, de números de estabelecimentos. Aqui a gente tem estabelecimentos pensando na cadeia toda, inclusive na comercialização. Né? E eu fiz um destaque ali na linha laranja, não sei se vocês conseguem ver bem, e na linha cinza, para a fabricação particularmente de móveis. Na linha laranja é móveis de madeira e a cinza metal. Né? Então, ao todo, a gente tem, em 2015, 2.400 estabelecimentos, né, nessa cadeia, e a participação de empresas que produzem particularmente móveis de predominância de madeira são 741 estabelecimentos. E aqui eu faço uma apresentação com relação ao comportamento do emprego, né, também nesse mesmo período, e de novo mostrando ali no laranja o quão relevante é o emprego nas fábricas propriamente produtoras de móveis. Né? Tem uma representatividade bem importante, e no total ali a gente tem em torno de 22.500 né, empregados nessas atividades que estão presentes aí no APL Moveleiro da Serra Gaúcha. Aqui eu faço uma apresentação com relação à massa salarial, né, nessas atividades moveleiras. Também aí nesse período, as colunas em azul são a APL e as colunas em verde são o Rio Grande do Sul.
e a gente vê aí uma participação de praticamente 24%, né, da massa do Estado, que demonstra aí uma relevância também, participação importante desse arranjo. A oportunidade, então, de voltar a trabalhar com caso empírico, né, de permitir que se fizesse novamente entrevistas e uma pesquisa de campo. Eu listei, então, as organizações que foram entrevistadas, né, desde a Secretaria do Estado, que já teve várias denominações, mas que no atual governo tem esse nome ali, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, né, a SDECT, que é, vamos dizer assim, um organismo que acolhe, né, a política produtiva de desenvolvimento, especialmente a política de apoio a arranjos no Estado do Rio Grande do Sul. A Associação das Indústrias de Imóveis do Estado, que é a Movergues, né, que é bastante importante aí na construção e na consolidação desse arranjo, o Sindimóveis, Sindicato das Indústrias do Mobiliário, o Instituto Senai de Tecnologia em Madeira e Imobiliário, né, também é um organismo bastante importante com relação à capacitação e treinamento, né? Teve um papel ao longo do tempo muito relevante em termos de treinamento e capacitação, né? E ele ganha, vamos dizer assim, uma importância também a partir do entendimento de uma estratégia que foi concebida para o arranjo, tá? De evolução desse produto, da uma tentativa de aumentar o valor agregado, tá? E de a importância de incorporação também de equipamentos, de se repensar processo produtivo, né? Isso tudo passou de forma muito significativa. Hoje em dia ele é chamado de instituto, no passado chamava-se Senai Setemo, né? Como ele até hoje é conhecido, mas também fruto desse apoio de política do Estado, mas não só, aí nas diferentes escalas, também em nível federal, vários projetos que foram buscados também junto à FINEP, para que esse instituto, vamos dizer assim, em termos de infraestrutura, né, conseguisse evoluir para dar esse suporte, tanto em termos de capacitação e treinamento, mas também de assessoria em termos de avaliação de produtos e processos. O SEBRAE, né, a Universidade de Caxias do Sul, né, que é uma universidade importante ali da região, que também vai ter um campi mais perto ali do centro da produção. O Sindicato de Trabalhadores, né, da Indústria de Construção Imobiliário de Bento, né, que também pôde fazer um relato com relação à evolução, né, no período aí de 20 anos, das condições de trabalho dessa força, né, dessa mão de obra voltada ao moveleiro, e como as preocupações do próprio sindicato vão se alterando com relação às condições de trabalho dada essa incorporação de equipamentos, né, os próprios problemas que vão se alterando ao longo do tempo. E depois algumas empresas fabricantes dos móveis propriamente, daí tive a oportunidade de fazer uma escolha tentando pegar empresas de menor e de maior porte, né, com realidades distintas. Aqui eu faço um comentário com relação à política propriamente do Estado, né, onde eu já me referi um pouco, mas o Rio Grande do Sul é conhecido por ser um dos pioneiros nessa política de apoio a arranjos no Brasil. Então, final dos 90, início dos 2000, né, a gente já tinha ações, né, voltadas aos arranjos, e o APL Moveleiro tem uma característica de que ele foi foco, né, dessas ações desde esse nascimento, tá? Então, de 2000 para cá, né, o APL Moveleiro ele sempre foi alvo, né, de políticas, mas é claro que como a política também sofreu com ciclos, né, momentos que ela foi mais ativa e momentos que ela, né, não ganhou tanta visibilidade, isso também, claro, reflete nas próprias ações. E no período mais recente, de 2011 a 2014, dentro do Programa de Fortalecimento de Cadeias e APLs, lá no Rio Grande do Sul, houve, em função de uma estratégia de governo,
um foco bastante grande na estruturação de governanças dos APLs, né, de instituições formais, de entidades gestoras, né, e também de elaboração de planos de desenvolvimento. Aí a gente poderia também conversar um pouco sobre o próprio desenho da política, né, mas, novamente, desde o primeiro ano do governo Tarso Genro, o APL moveleiro ele foi considerado um caso piloto. Foram 5 casos pilotos e esse foi um. Né? Ali eu coloco um pouco montantes, né, para a gente ter uma ideia de que dos recursos que foram, né, dos diferentes convênios que foram assinados. Quando o governo do Estado ele faz a assinatura do convênio com o Banco Mundial, esse APL também, do BIRD, na verdade, ele também recebe recursos, mas esses recursos eles foram, durante esse período, maiormente, como eu disse, focados, né, num apoio à estruturação técnica e de auto-organização do APL. Né? Não que esse, né, talvez, dos casos do Rio Grande do Sul e dos casos que eu já estudei, com certeza, se a gente olha a história de consolidação desse arranjo, né, que começa com o próprio processo de imigração para essa região, né, e começam com pequenas marcenarias, empresas familiares e que vão, né, crescendo, e todo um adensamento de outras atividades que giram em torno, com certeza esse processo de organização, né, dos atores locais, isso não emerge só desse período recente, pelo contrário, né, a gente tem todo um processo aí de construção, né, mas com certeza as ações de política ao longo do tempo, né, ajudaram a fomentar isso, né, e possibilitaram, me parece, uma leitura pelos próprios atores de como é que as atividades, como é que o APL se situava, né, em termos de competitividade no Brasil, e também procurando buscar aí uma oportunidade em termos de inserção internacional. E a gente vai ver que esse é um foco importante de várias das ações de política. Eu fiz aqui um destaque, né, sobre... essas são algumas das importantes organizações que compõem o arranjo, né, e dão um arranjo institucional bastante particular, e há um forte engajamento dessas organizações, né, na visão do empresariado e das próprias organizações, uma ação bastante coordenada entre elas, né, e um envolvimento, vamos dizer assim, tanto no diagnóstico das necessidades, gargalos, oportunidades. Então, isso sempre foi feito de forma bastante coletiva e também apoiado pelas ações de política. Né? Então, há uma forte mobilização e articulação dos atores locais, né? Que nos momentos que a política foi mais robusta, isso foi bastante incentivado, mas quando, vamos dizer assim, o governo ele se retira, como é o momento atual, a gente percebe que, embora há um desmonte, né, significativo da política voltada a APLs no Rio Grande do Sul no presente momento, essa dinâmica ela já está tão intrínseca, né, ao local, ao território, que as coisas elas continuem, embora os atores locais, em todas as entrevistas, reforcem, né, o quanto essa ausência do Estado, né, daí nas diferentes escalas, não só o governo estadual, mas também em nível federal, se ressentem, vamos dizer assim, dessa retirada. Né? Não só a ausência de recursos, mas, como eu vou falar ao final, vamos dizer assim, uma atuação que deveria ser mais de coordenação. Né? Então, há um engajamento bastante importante aqui. Como o nosso roteiro de perguntas e como a gente também está organizando, eu tentei fazer um destaque a focos, né, dessas diferentes iniciativas, dessas distintas organizações, né, um pouco o papel de cada uma dessas organizações nesses temas aqui. Tá?
ninguém avisou explicitamente com relação a tempo, não sei quanto que eu tenho ainda para poder ver quanto que eu detalho. Mais 10 minutos. 10 minutos? Ótimo. Pois bem, então, com relação a acesso à informação, né, essa leitura um pouco de comportamento do setor moveleiro no próprio estado, mas também no país e em nível internacional, a Movergues ela tem aquilo que ela chama de ações de inteligência de monitoramento, né, e considera isso, vamos dizer assim, um input importante para que as empresas, né, façam essa leitura de movimentos. A questão da capacitação, né, que é também importante aqui na temática da nossa mesa e do próprio projeto, me parece que talvez seja um dos aspectos mais virtuosos aí dessa história e das ações de política e também, vamos dizer assim, de uma percepção que se tem ali dos envolvidos, que é, vamos dizer assim, a partir da capacitação que eles vão avançar também na qualificação do produto, né? E algo que, vamos dizer assim, que une, né, empresas que são concorrentes entre si, né, mas que fizeram um esforço grande de construção aí de um aparato, né, que dá suporte ao processo de capacitação, né? Através do próprio Senai, como eu comentei antes, né, que vai trabalhar com a qualificação da mão de obra em vários níveis, inclusive de pós-graduação, em conjunto com a universidade, né? Então, esse tema é um tema, vamos dizer assim, que se volta à própria mão de obra que opera, né, nessas fábricas, mas também aos empresários, com vários cursos e seminários e palestras que acontecem nas diferentes organizações. Com relação a esforços voltados à agregação de valor, né, do produto, a gente poderia dar um destaque ali para aquilo que na própria fala dos atores aparece com relevância, que é a ocorrência dessa feira, que é considerada uma das maiores do mundo, que chama-se FIMA, né? Que na verdade ela foi pensada no passado para trazer para o local a oportunidade dos fabricantes de móveis terem acesso a tecnologias, equipamentos, acessórios, né? Poucos eram aqueles empresários que conseguiam ter acesso, né, a feiras internacionais ou fazer viagens, né? Os equipamentos ainda são maiormente fornecidos pela Alemanha e pela Itália, né? Então, foi um entendimento que o conjunto aí de empresários e atores no arranjo, né, de que fazia muito mais sentido trazer, né, para perto, né, fazer um movimento ao contrário, né, a partir dessa feira que é bianual, permitir acesso a esse conjunto de fornecedores. Isso teve um impacto importante em termos de reorganização de processo produtivo, né, de incorporação de equipamentos, o que vai ter um impacto aí também no que tange a ganhos de produtividade, né. Há aí um esforço também de não só se fazer inovações em termos de processo, mas também de produtos, através de uma atenção à questão do design, né, que passa a ser também uma temática, né, num período mais recente, mas não tão recente. Daí surgem eventos como Salão Design, premiação, né, todo um esforço também de cursos, né, voltados ao design, né, de profissionais sendo capacitados nessa área, para justamente buscar aí um nicho, né, de produto com um valor agregado maior. Novamente aparece o Senai com esse instituto, né, dando todo um suporte em termos de laboratório de análise de produtos, assessoria e atendimento aí a várias das normatizações, das ISOs, né, a questão de certificação também de produtos, buscando também um diferencial em termos de produtos com madeiras, né, certificadas e buscando um diferencial de produtos também com sustentabilidade.
E uma outra temática que foi, vamos dizer assim, alvo, né, de várias ações diz respeito ao acesso a mercados, né? Porque essa produção ela nasce, né, com empresas pequenas, atendendo um mercado mais local, mas que vai ganhando, né, um mercado nacional e o mercado internacional também, né? Vou mostrar depois dados ali com relação a exportações. A gente consegue perceber que há uma evolução positiva, né? Mas é óbvio que ainda as empresas de médio e grande porte são as que conseguem, né, se valer desses canais aí de comercialização para o exterior. Então, há vários projetos conhecidos, né, que são muitas vezes feitos e propostos pela própria Apex, né, a Agência de Promoção e Exportações aqui do Brasil, em conjunto com associações em âmbito nacional, como é o caso da Abimóvel, né, que então é a Associação Brasileira, né, dos Produtores, os chamados projetos vendedor, projetos comprador, mas como há uma significância importante de número de participantes deste arranjo, isso acaba envolvendo as entidades locais, né? Então a Movergs ela sempre se envolve, ela sempre acompanha, como é o caso do Sindimóveis também, né? Então houve um esforço aí que está muito relacionado à qualificação do produto, né? Tentando buscar aí mercados, obviamente, em primeiro lugar, mercados da América Latina, mas também europeus e o americano, né? Alguns destaques, né, com relação a resultados de todo esse processo, aí um período largo, aí, desde que as ações de política, elas, né, como eu quando eu comentei início dos 2000. Então, na visão aí dos respondentes, dos entrevistados, isso impacta bastante forte na qualificação da mão de obra, né? Então, a gente pode dizer que essa mão de obra ela é diferenciada, né, e é percebido como uma característica importante de diferencial, né, que permite o arranjo também se destacar em termos, né, de produção nacional. Ela é bem remunerada, né, para os padrões do Estado, né, e também para o Brasil, em termos de formalização. É um arranjo que trabalha com emprego formal, né? Tentei ver isso também com relação aos sindicatos. A questão da informalidade vai aparecer só naquelas micro, né? Pequenas marcenarias, onde tem uma força de trabalho mais familiar ainda envolvida. Mas a regra é, né, trabalhadores com carteira assinada. Há um esforço aí, então, também de capacitação empresarial. A gente tem ganhos de produtividade percebidos, né? A questão da qualificação dos produtos, né? A incorporação do design e também, hoje em dia, um esforço muito grande de se trabalhar com novos materiais, né? Tentar fazer o uso, né, de outros materiais alternativos que não só a madeira. E uma coisa importante aí também é o esforço de novos canais de comercialização, tá? Então, como fruto desse investimento aí na qualificação do produto, as empresas que antes elas eram simplesmente compradas, tá? Elas começam a fazer um esforço de construção de marca, tá? E de lojas próprias, que hoje em dia não é mais só fruto das grandes empresas, mas também empresas de médio porte começam a ter lojas próprias, que as grandes muitas vezes trabalham com franquias também, né? E as maiores têm inclusive pontos de venda no exterior, né? Algumas empresas de grande porte vão ter lojas nos Estados Unidos, por exemplo. E o que é mais recente é o e-commerce, tá? Que está, vamos dizer assim, sendo uma oportunidade para empresas que não têm esse alcance de terem lojas, né, no exterior, né, ou mesmo em outros pontos do Brasil, e que começam a trabalhar com e-commerce em nível nacional, mas também, né, atingindo outros países, e eles estão fazendo um esforço aí de capacitação nessa área, tá, bastante forte. Vejam e veem como uma grande oportunidade aí de ampliar a venda.
E isso tudo vai impactar em acesso a novos mercados, né? Que a gente, como eu disse, a gente não pode, né, também pensar que isso é homogêneo, né, para todas as empresas do arranjo, né? Há uma heterogeneidade grande, mas há aí um movimento, se a gente olha ao longo da história, de que realmente essas empresas conseguiram, né, atingir mercados além do nacional. É um dado de exportação e importação, né? A linha azul, né? Aqui eu peguei particularmente móveis, tá? Móveis em diferentes materiais. A gente vê o comportamento, a série talvez pega bem o período aí da própria política, né? Final dos 90 até 2017, mas a gente vê ali até 2003, 2004, um crescimento, depois uma certa estabilidade, que é óbvio que isso tem a ver com o próprio movimento internacional e também nacional. Isso tem um impacto aí nesse comportamento, mas tanto que a gente vê no período mais recente uma queda. Mas sempre as exportações elas foram bastante superiores à questão da importação. Um dos temas que eu também toquei foi assim, a China, como é que ela, né, se coloca aí, e eles não veem a China como um concorrente em termos de móveis, né, o móvel acabado, né, mas ela aparece como fornecedora de acessórios, tá, e peças, né? Hoje em dia os móveis têm muitos acessórios, são corrediças, coisas de metal, né? Que ela consegue às vezes trabalhar com um preço mais baixo, mas eles, na verdade, mesmo os fornecedores locais não veem aí uma problemática nesse sentido e acreditam que conseguem ofertar um produto também de melhor qualidade com preço não tão distinto. Mas vou voltar aqui à questão dos fornecedores, né? Justamente como alguns aspectos que foram apontados como gargalos ainda, né? Que é isso que eu me referi primeiramente ao desmonte, né, da política industrial, onde no governo recente passado, esse 2011-2014, a política de apoio ao PLs, ela estava no desenho, né, na estratégia da política do Estado, ela estava vinculada à política industrial. Por isso que eu fiz esse destaque à política industrial. Mas eles conseguem perceber que houve esse desmonte em nível estadual, mas também, né, em nível nacional no período recente, e que isso tem um impacto bastante negativo. Eles acreditam para a manutenção dessa estratégia, né, que eles vêm construindo e para esses resultados, para esse ciclo virtuoso que ao longo do tempo o APL vivenciou. Acham que ainda essa questão dos fornecedores nacionais, há uma oportunidade aí, né, de se avançar, assim como se fez com capacitação, qualificação de produto, na produção de imóveis propriamente, que há um espaço grande aí para desenvolvimento de fornecedores nacionais, né? Tanto de equipamentos, mas maiormente esses acessórios, esses componentes que fazem parte do móvel. E há ainda um problema significativo em termos de infraestrutura, né? E a questão do impacto negativo aí na logística. E terminando, então, com relação às sugestões de política, né, o que aparece na fala dos entrevistados está relacionado um pouco do que nós já falamos aqui em outros momentos, que é, vamos dizer assim, a necessidade, novamente, do Estado e dos governos nos diferentes níveis, aí uma ação mais integrada, né, de política nas diferentes escalas, né? Então eles veem que isso é chave, né? Que tem questões que vão ser discutidas em nível nacional, né? E que essa política em nível estadual ela também tem um alcance, mas que tem que estar coordenada com essa política em nível
nacional. Como foi uma PL que vivenciou, né, vários momentos da história das ações de política no Brasil, nos diferentes níveis, né, eles conseguem ter essa memória dos momentos, né, e conseguem reproduzir isso, os momentos positivos, os momentos negativos. Né. Então, eles veem justamente que, em nível nacional, mas também estadual, o Estado tem um papel de coordenação, tá? E a possibilidade de trabalhar com a cadeia, tá? E vem aí um papel de negociação e de construção de estratégias coletivas. Né? Olha, no passado já houve, né, possibilidade de colocar toda uma mesa, tá? E negociar aí entre esses elos da cadeia e estratégias mais conjuntas, e daí aparece também uma ausência em termos de política florestal, né? A questão do financiamento, isso tem um impacto importante, mas com certeza é um tema que eu vou ter que me aprofundar mais, né? Mas que eles também colocam como um gargalo e uma importância aí de se trabalhar de forma mais conjunta. Acabou o meu tempo, vou agradecer a vocês, muito obrigada pela atenção.